Meu filho não come. Essa é, sem dúvida, uma das frases que um pediatra mais escuta ao longo da sua vida. Mas, de fato, será que existe uma criança que não coma nada? Bem, realmente, algumas crianças comem bem pouco, porque precisam de pouco, provavelmente. E algumas mães estão realmente, profundamente, legitimamente preocupadas com isso. Mas por que isso nos afeta tanto? As mães, obviamente, preocupam-se com a saúde de seus filhos, mas existe algo a mais. Uma coisa que converte a falta de apetite em um problema muito mais angustiante do que a tosse ou os resfriados. Talvez não no outono e no inverno, né? Não é mesmo? Mas, por um lado, a mãe tende a acreditar, ou a convencem disso, que a culpa é dela, de que ela não preparou a comida adequadamente, que não soube como oferecê-la, que não educou bem o seu filho. Por outro lado, ela tende a tomar isso como um tema pessoal. E é aí que vem a percepção de como foi a nossa infância em relação à comida. Vou contar a vocês a minha vivência. Porque eu fui uma criança que não comia nada. E isso significou muita violência contra a Andréia criança. Alguns anos depois, mãe de uma criança que também não comia, repliquei toda aquela violência sobre a minha primeira filha. Bem, quase todas as mães expressam esse profundo sentimento pessoal dizendo: não come como eu gostaria, ao invés de dizer simplesmente não come. Algumas sentem o problema como um gesto de hostilidade do filho. Ela rejeita a comida que eu dou. Muitas mães já me disseram que choram quando vão alimentar os seus filhos. A pobre criança, às vezes, se encontra envolvida em um falso conflito emocional. Em vez de ver a situação em termos simples, como está com fome ou não está com fome, a luta pela comida se converte em uma armadilha do tipo me ama ou não me ama. A criança é acusada de não amar a mãe porque simplesmente não quer comer mais. Já está saciada. E não são poucas as vezes nas quais se insinua e até mesmo se diz diretamente que a mãe não amará mais se ela não comer. Se a mãe tem medo, imagine então a criança. Nosso filho, com certeza, está sofrendo muito mais que nós. Ele não está fazendo hora com a nossa cara, não está manipulando, não está sendo engenhoso, não está mostrando seu espírito de oposição. Nosso filho está simplesmente aterrorizado. Nós, adultas, temos nosso cérebro formado, temos nossas amizades, uma sociedade toda ao nosso lado. E nosso filho? Nosso filho só tem a nós. Se somos a causa de sua aflição, o que ele vai esperar? E nem sabem por que estamos brigando com ele por causa da comida. Ele simplesmente já comeu o suficiente. Mas o que diz a ciência, a medicina sobre isso? Eu procuro perguntar à neurociência e ela me diz o seguinte, que não devemos obrigar uma criança a comer mais do que ela precisa. E nossas crianças geralmente são aptas a nos informar quando estão saciadas ou quando estão com fome. A ideia de não obrigar uma criança a comer deve ser vista como uma manifestação do nosso amor e do nosso respeito pelos nossos filhos. Uma criança come para manter-se viva, para crescer, para se mover, para brincar. A questão é que a criança pode ser, por ser menor que um adulto, precisa de muito menos comida para fazer tudo isso. Quando usamos a medida adulta, vamos sempre achar que a criança não come nada ou comeu muito pouco. Basta fazer uma lista.
um recordatório, como gostam os nutricionistas. Um recordatório de 24 horas de toda a alimentação dada à criança e que vamos perceber que ela ingeriu calorias suficientes para manter seu corpinho vivo e em desenvolvimento saudável. Na verdade, não crescemos porque comemos, mas comemos porque estamos crescendo. Uma outra questão trazida pelas mães é sobre não comer esse ou aquele alimento, legumes, verduras, frutas principalmente. Mas o que percebo, na grande maioria das vezes, é a falta de estímulo familiar quando essa criança estava começando sua alimentação dentro do cardápio familiar. Crianças aprendem por imitação. Se a família não come esses alimentos naturalmente, as crianças, quando estiverem no momento de desenvolvimento neurológico e de dizer não e fazer escolhas, vão recusá-las. Então, para terminar nossa conversa de hoje, deixo um pedido. Observe seus filhos. Precisamos observá-los para aprender a sua saciedade e a confiar neles. E se tiverem alguma dúvida, procurem sua pediatra para uma consulta. Nós estamos aqui sempre para ajudar vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e o envie para uma mãe que também vai gostar de ouvir sobre a alimentação do seu filho.